Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo. Peço a você que se inscreva no canal, compartilhe, dê o seu like para ajudar o canal a crescer. Bom, o assunto de hoje, muitas pessoas não gostam, muitas pessoas não concordam com esta visão, que eu vou falar aqui para vocês. Só que é uma visão pé no chão. Eu não estou aqui para criticar o Papa Francisco, que eu vou falar sobre ele aqui neste vídeo. Não estou aqui para criticar, nem para condenar, nem para demonizar, como muita gente faz, muita gente demoniza, já tem ele como um demônio, uma pessoa que está na maldade, fazendo coisas horríveis por maldade. Então, nós temos que manter o pé no chão e entender, hoje, e é um conselho que eu dou para vocês a partir de agora, tudo que vocês verem na internet, pesquisem a fonte, pesquise a realidade das coisas, não romantizem as coisas, não tentem se influenciar por isso ou por aquilo, ver o que é a realidade, tá? A realidade das coisas. Tá? Eu estou fazendo isso e peço para Deus todos os dias para Deus me mostrar as verdades. E é o conselho que eu dou para vocês. E Deus tem me mostrado a verdade. É difícil, a verdade é difícil, só que é a melhor forma de você entender a situação atual das coisas. Bom, enfim, Bento XVI nós sabemos que ele está mal, está em estado grave, segundo as últimas informações, até a data deste vídeo, até a data da postagem deste vídeo, Bento XVI está estável, um estado grave, mas estável, ele está lúcido e está entendendo as coisas e tudo, só que está num estado considerado ainda grave, lá o estado de saúde do Papa Bento XVI. Mas vamos aqui nesse vídeo esclarecer e falarmos sobre a situação da igreja atual, o futuro dela, e também um pouco do passado, porque nós temos que entender, não vou falar aqui de termos proféticos, especulações, nada disso. Falar o que é a realidade, os pés no chão, para você entender o que de fato é a igreja, que nós não devemos deixar de ir à missa, nós não devemos abandonar a igreja, sermos uns católicos desengrejados, tá? Nada disso, não é necessário, tá? Isso eu estou dizendo para as pessoas que ainda acreditam na igreja, acreditam ainda que existe Papa, Para quem não acredita, esse vídeo não é para você, tá? Se você já largou de mão e não acredita no papado mais, que não existe mais Papa, então esse vídeo não é para você, tá? Nem precisa continuar assistindo. É para você que acredita na igreja ainda, para você que acredita ainda que podemos rezar pelo Papa Bento XVI, pelo Papa Francisco, você que ainda acredita nisso, esse vídeo é para você, ok? Para quem você não acredita, nem continue assistindo, ok? E também nem adianta criticar nos comentários. Bom, enfim. Seria Bento XVI o último Papa conservador? O que seria conservador? Tradicional? O que seria isso? Muitas pessoas discutem, e falam para mim, olha, Papa Francisco ele também é tradicional, o Papa Francisco ele não é progressista, eu não vejo o Papa Francisco como um progressista. Mas vamos ver o que é isso, tá? O que está acontecendo. Sempre, toda a vida, sempre, toda a história da igreja tem as alas mais tradicionais, tradicionalistas e a área mais progressista, mais moderna, os modernistas. Sempre teve. Até antes do Concílio Vaticano II já existiam essas alas mais progressistas, as alas mais modernistas e também sempre teve os tradicionalistas. Bento XVI sempre esteve do lado do Papa João Paulo II. Os papas, mesmo após o Concílio Vaticano II, papas mais tradicionais, papas mais conservadores, tentam preservar a igreja, como ela é, a tradição, tenta fazer com que a igreja continue com a sua identidade, mesmo tendo diálogos ecumênicos, a igreja quer permanecer com a sua identidade, a igreja católica apostólica romana.
E muitos papas lutaram por isso. O Papa João Paulo II lutava contra o marxismo, né? Lutava contra o comunismo, contra a teologia da libertação da sua linha marxista. Bento XVI também lutava e falava sobre o futuro da igreja, sobre o fim de uma era, falava sobre no final dos tempos a igreja iria ficar pequena, a igreja ia diminuir por conta de tudo isso que nós estamos vendo, por conta do modernismo, né? Ele lutava contra isso, era tradicional, né? Apesar de muitas especulações sobre a vida dele. E um filme da Netflix totalmente deturpado que fizeram dos dois papas, né? Que eu não acredito que aquela seria a realidade, não acredito naquilo, né? Mas Bento XVI é tradicional, ele é conservador e tentou sempre preservar a fé católica, tá? Respeitando os outros, respeitando as outras crenças, tendo, como sempre, todos os papas tendo diálogo com outras religiões, mas sempre colocando a Igreja Católica à frente como a Igreja de Cristo. E as outras, respeitando as outras, tendo diálogo com as outras, mas sempre naquilo. Sou católico, sou um papa católico, apostólico romano. E vou sempre professar a minha fé, a fé católica, né? Preservar a identidade da Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Os papas e os católicos, né? Os padres, os bispos, os cardeais, os católicos, né? Leigos, tradicionais, conservadores, sempre. Isso não estou envolvendo política aqui não, estou falando de igreja, de termos de igreja. Sempre lutaram para preservar a igreja, preservar a identidade da Igreja Católica, preservar a conversão para que as pessoas se convertessem à Igreja Católica. Okay? O que de uns tempos para cá tem acontecido? O modernismo no mundo inteiro, no mundo houve um engessamento, engessou o mundo, né, numa ideologia. Não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode falar a verdade, não pode falar certas verdades que machucam os outros, né, que deixam as pessoas magoadas. Né? Hoje vivemos um mundo do mimimi, né, aqui no Brasil e no mundo inteiro. Você não pode falar certas coisas. Então vai engessando e chegamos também na nossa igreja. Infelizmente muitos padres não pregam mais o inferno, não pregam mais certas coisas que se pregava antigamente. Até mesmo a própria conversão à Igreja Católica. A Igreja Católica tem perdido a sua identidade devido a esse modernismo, o progressismo que vem. Não estou aqui culpando o Papa Francisco, mas o Papa Francisco ele não é que nem o Bento XVI e nem o Papa João Paulo II, nem os papas anteriores. Ele é mais numa linha progressista, mais modernista, ele concorda com certas situações. Não estou aqui condenando. Ele é Papa também da Igreja Católica, ok? Mas ele tem uma linha mais flexível. Não é que nem o Bento XVI, que era mais rígido. Tinha coisas inegociáveis, a conversão, essas situações, algumas coisas inegociáveis. Mas já com o Papa Francisco e outras pessoas também. Hoje nós estamos num tempo de um diálogo, além do diálogo, além do ecumenismo, de já uma união de religiões, onde não se vê mais o pecado. Pecado se vê apenas fazer mal aos outros fisicamente, numa guerra, ou então na violência, ou então falar mal das pessoas. O pecado é isso. Mas não se vê mais pecado, por exemplo, você não ser católico, não pregar mais a conversão, você não acreditar que existe o inferno. O Papa Francisco fala sobre o demônio, ele acredita no demônio, ele já fez alguns pronunciamentos onde ele acredita que existe o demônio. Tá? Muitas pessoas falam que não acredita mais, mas só que ele já falou que acredita. Tá? Mas tem essa linha mais progressista. Tá? Para onde nós vamos chegar com essa linha? Eu vou chegar para você que existe profecias, eu não vou dizer de quem, não vou aqui citar profecias, de que, por exemplo, o Papa Francisco ele chegará um tempo que ele vai ver que essa linha
não é a ideal. Não estou aqui acusando ele de que ele é mau, de que ele está fazendo de propósito, de que ele quer destruir a igreja porque ele quer. Não, o pensamento dele, assim como muitos na igreja católica hoje, leigos, bispos, cardeais, o pensamento, a linha de pensamento é uma linha liberal, uma linha de unificação da religião para juntar as outras religiões, de que não é pecado você ser de uma outra religião, de que você não deve ser condenado por ser de uma outra religião, seja ela qual for, de ser uma unificação, uma igreja universal, que a igreja católica significa universal, mas sem conversão. Sem conversão à igreja católica, tá? Essa tem essa ideia de muitos. Você não precisa ser católico, tá? Aí vai perdendo a identidade da igreja, tá? Porque antes disso se pregava a conversão à igreja católica, com respeito às outras religiões, mas sempre o diálogo. As outras ali, a igreja católica aqui. Hoje em dia se prega juntar as religiões e ter um diálogo mais aprofundado, tá? E tentar falar que cada um tem Deus, todas têm Deus, tal. Um liberalismo, tá? Essa é a religião de hoje. Hoje a Igreja Católica está caminhando para esta linha, uma linha sinodal, né? Uma linha de juntar as crenças num bem maior, tá? Então é mais ou menos nessa faixa. A igreja tem a sua ala conservadora, tem a sua ala progressista. Hoje é liderada pela ala mais progressista, tá? Repito, eu não estou aqui ofendendo ninguém, ofendendo o Papa Francisco de maneira nenhuma, mas é a realidade dos fatos, tá? Papa Bento XVI, provavelmente, você vai colocar aí, coloque aí nos comentários o que você acha. Seria ele o último Papa conservador e quer preservar a fé católica e a identidade da Igreja? Porque os outros que virão após Papa Francisco, e eu acredito muito num acontecimento de uma profecia, né, que pode virar a realidade mesmo, de ele mesmo pensar, eu estou indo por um caminho que não é muito bom, eu estou tirando a identidade da Igreja Católica por um bem maior que eu imaginava, tá? E muitas profecias falam que ele vai querer mudar de ideia, tomar outra posição, tentar seguir a igreja por um outro caminho, tá? E eu acredito muito nisso, por isso que devemos continuar rezando pela igreja, continuar rezando pelo Papa Francisco. Eu sei que muita gente vai falar, você é ingênuo, ou você é isso, você mudou, você... Não, é a realidade dos fatos, tá? Não estou aqui, não tem ninguém por livre e espontânea vontade, o Papa Francisco querer destruir a igreja, não, tá? E tem alguns que se aproveitam disso, aproveitam de uma linha mais flexível dele para tripudiar, que nem o caso, por exemplo, da Igreja da Alemanha. Aqueles, sim, estão se aproveitando desse governo, né, desse papado mais flexível para fazerem propostas absurdas, tá? Eles jamais fariam essas propostas, a Alemanha jamais faria essas propostas absurdas de hoje com Bento XVI, com o Papa João Paulo II. Jamais fariam isso. O Papa João Paulo II criticava muito e se impunha contra o marxismo, contra a teologia da libertação. Hoje em dia não se fala mais disso, apesar de termos aí pronunciamentos do Papa Francisco contra o marxismo, que ele fala que não é marxista, não é comunista, tal. Ele já falou sobre isso. Mas é uma linha mais flexível. E a igreja vai sendo levada para uma linha mais flexível. Mas é uma linha muito tênue que pode não ser bom para o futuro, para os futuros papas. Tá? Como será um futuro papado? Hoje tende essa linha do papado, do Papa Francisco, como ele indicou muitos cardeais, muitas pessoas da mesma linha, para que tomem a continuidade do trabalho dele, da linha progressista dele. Okay? E hoje as chances de ser o próximo Papa tão progressista ou ainda mais progressista do que ele é maior. Tá? Não que não tenha chance de vir um Papa conservador, aí é a vontade de Deus. Tá? Aí, se Deus quiser que seja um Papa, o próximo seja tradicionalista, seja conservador, será. Mas a tendência daqui por diante
por conta até da quantidade de cardeais mais progressistas que nós temos, de ser uma linha semelhante ao Papa Francisco, não Papa Bento XVI. E pós a morte de Papa Bento XVI, né? Rezemos por ele, para que ele ainda viva, que continue conosco. Mas sabemos, no dia que ele nos deixar, talvez o Papa Francisco, devido a algumas sinalizações que ele tem dado, talvez ele possa até renunciar. Só não renunciou por conta que daria muitos problemas ter 2 papas eméritos, tá? Como ele já até comentou, que seria algo, né, meio complicado ter 3 papas, né? Ter um papa no comando e 2 eméritos, né? Então seria algo assim, não seria muito bacana não, seria meio problemático. Muitas teorias, muitas coisas já falam hoje em dia, imagine se tiver 2 papas eméritos. Mas Bento XVI, quando ele nos deixar, provavelmente Papa Francisco, devido a alguns problemas de saúde dele mesmo, algumas limitações que ele tem tido, alguns problemas, provavelmente ele deva repensar aí uma possível renúncia e vir ele ser um Papa emérito e vir um outro ainda lá no futuro. Isso não é impossível de acontecer. Tá? Muitas pessoas falam, não é impossível, tanta coisa é impossível já aconteceu hoje em dia. Vocês ainda duvidam que aconteçam essas coisas ainda? Tanta coisa já aconteceu de extraordinário, de maluco já aconteceu aqui no Brasil e no mundo. Vocês ainda duvidam que possa acontecer algo assim? Então, as pessoas não gostam, mas a tendência da igreja hoje é seguir uma linha mais liberal. Seguir uma linha mais liberal e perigosa. Tá? Uma linha perigosa. Talvez nesse momento existem profecias que falam que o Papa Francisco iria querer voltar atrás sobre algumas decisões, ou não conseguiria. Seria possível, talvez, quando ele fosse um Papa emérito e tivesse outro no comando, não conseguisse mais voltar atrás. É de se pensar. Né? Então, como eu disse, não quero aqui ofender, mas essa é a situação. O modernismo pode sair do controle, perder o controle. Um modernismo exagerado, de tirar a identidade da igreja, sair do controle devido a muita gente realmente maldosa que se aproveita de um papado mais flexível para introduzir outras ideias. Entendeu? Essa que é o grande perigo. Então rezemos pela igreja, temos que rezar pela igreja, rezemos pelo Papa Francisco, pelo Papa Bento XVI, tá? Porque se continuar nessa linha, vai chegar um tempo que vai ser algo muito complicado e pode perder o controle, perder a identidade da igreja. Ela não vai acabar. A igreja, ela ficará conosco até o fim dos tempos, mas ela poderá passar por grandes tribulações por conta desse modernismo que pode ir crescendo a cada dia e até chegar um tempo de perder a identidade da nossa igreja. Hoje não se fala mais sobre conversão. Né? Então, rezemos pela igreja, rezemos pelo Papa Francisco, rezemos pelo Papa Bento XVI. Tá? Como eu disse no começo do vídeo, né, se você chegou até aqui, esse vídeo é para quem ainda acredita na igreja. Então, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.